Dirigido por Christopher Nolan e protagonizado por John David Washington e Robert Pattinson, Tenet é um filme muito interessante e com uma história bem complexa que tem muitas reviravoltas e algumas coisas podem não ficar muito claras sobre a trama assistindo apenas uma vez. Então neste vídeo, vamos lá falar sobre o final explicado de Tenet e tentar entender tudo o que acontece no filme. Para começar, é preciso deixar claro que Tenet é um filme com muitos detalhes. Então aqui neste vídeo vamos focar na história do filme, nas principais reviravoltas e no final. O filme acompanha a jornada do protagonista, vivido por John David Washington, um agente da CIA que logo na primeira cena participa de uma operação para resgatar reféns em uma casa de ópera na Ucrânia. Durante a missão, ele testemunha algo inexplicável. Uma bala saindo de uma parede e voltando para a arma de um outro agente. Ele então é capturado e acaba tentando tirar a própria vida, mas descobre que se tratava de um teste. Então, ele é recrutado para participar da agência Tenet. Determinado a entender melhor o que está acontecendo, o protagonista embarca em uma investigação que o leva até Neo, personagem de Robert Pattinson, e depois até o oligarca russo Andrei Sator, principal ligação entre o presente e o futuro, nessa situação que pode levar à Terceira Guerra Mundial. Vamos explorar um dos conceitos mais importantes apresentados em Tenet, que é a inversão temporal. Trata-se de um processo em que a entropia de um objeto ou pessoa é revertida, fazendo com que ela se mova de trás para frente no tempo. Em vez de simplesmente viajar no tempo, personagens e objetos passam a se mover ao contrário no fluxo temporal. Isso acontece porque a entropia, medida de desordem de um sistema, é revertida. Usando novamente o exemplo da bala, elas não são disparadas da arma para fora, e sim, elas retornam ao cano da arma. Em uma cena logo no começo do filme, a doutora Laura, vivida por Clemence Posey, diz ao protagonista que essa tecnologia foi criada no futuro. E Sator, o grande antagonista do filme, funciona como uma espécie de intermediário, ele quem faz essas conexões entre o presente e o futuro. Tudo isso é bem explicado no filme e a gente consegue entender isso com as coisas que o filme nos mostra. Sator quer reunir as 9 partes do algoritmo, um dispositivo capaz de inverter a entropia da Terra inteira, para poder mandá-lo para o futuro e assim possibilitar com que o futuro destrua o passado e salve o planeta por conta das crises ambientais. Fato é, galera, que apesar de complexo, não é obrigatoriamente necessário entender todos os pormenores de como funciona a inversão temporal ou o que é entropia para poder entender o filme. Então, vamos focar no plano do vilão. Sator planeja utilizar o algoritmo para, no momento da sua morte, já que ele está com um câncer terminal, enviar as coordenadas de uma bomba que aqui é chamada de algoritmo. O algoritmo reverteria o fluxo do tempo de forma permanente, sobrescrevendo o passado e fazendo com que essa nossa versão, ou seja, o tempo presente, deixasse de existir para salvar o futuro. A depender do ponto de vista, o Sator não é exatamente o vilão, né? Ele funciona mais mesmo como um antagonista, ainda que seus métodos sejam duvidosos, ele tem um certo propósito. Dentre algumas coisas que são reveladas ao longo do filme, principalmente por conta da inversão temporal, temos um plot twist, que é mostrado que o protagonista lutou consigo mesmo em uma cena no final do primeiro ato, a cena no aeroporto. E outro plot twist é sobre o Neo, que, na verdade, ele já conhecia o protagonista no futuro, mas o protagonista do presente no filme não o conhecia ainda. Um dos conceitos mais chocantes do filme para mim é a pinça temporal. É o momento em que as cenas que acompanhamos estão acontecendo com o fluxo do tempo indo para frente e para trás ao mesmo tempo. A cena do aeroporto é um desses exemplos, e todo o clímax do filme é uma execução maior exatamente de uma pinça temporal. Para recuperar o algoritmo antes que ele seja detonado, duas equipes passam a atuar simultaneamente. A gente tem a equipe vermelha, que vai avançando no tempo normalmente, e a equipe azul, que está invertida, movendo-se para trás no tempo. Inclusive, é interessante notar que em todo o filme essas duas cores servem justamente para sinalizar os períodos de tempo, com o vermelho representando o fluxo normal e o azul simbolizando a inversão temporal. No final do filme, enquanto o protagonista e o agente Ives lutam no local, a Cat, invertida, retorna ao passado recente para matar Sator no iate, impedindo que ele envie as coordenadas da bomba. Uma outra grande revelação é feita pelo personagem do Robert Pattinson. Ele explica que o protagonista é o verdadeiro criador do Tenet, e no futuro está fazendo todo o plano que vem em ação desde as cenas iniciais do filme. Ou seja, temos aqui um paradoxo. O presente do protagonista é resultado das ordens que ele próprio dará no futuro. Você lembra daquele soldado que salvou o protagonista na primeira cena do filme?
era simplesmente o próprio Neo. Isso fica provado quando vemos o cordão laranja em sua mochila, que também aparece no começo do filme. É um ciclo que se fecha de forma perfeita para os personagens. Mas então, o protagonista criou o Tenet? Sim, pois no epílogo, o protagonista revela que foi ele o fundador da organização. Sentado no banco de trás do carro de Priya, ele explica que em algum momento no futuro decidiu se inverter no tempo e planejar toda a missão que a gente acompanhou. Nesse processo, recrutou Neo e passou a ele as informações necessárias para garantir o sucesso da operação. Curiosamente, ele também se recrutou, montando mais tarde a missão que envolveria a sua própria versão do passado, sem que essa soubesse que era o seu eu do futuro no comando. E essa visita a Priya no final do filme, no epílogo, acontece porque ela está tentando eliminar Cat, que sabe muitas informações a respeito de Tenet. Pouco antes, o protagonista havia dado a Cat um telefone especial que permite que ela se comunique com ele. Então, quando ela faz a ligação, o protagonista se inverte até aquele momento exato e a salva, pois já sabia onde iria encontrá-la. No fim, percebemos que nada do que vimos alterou a cadeia de eventos. Como o próprio filme reforça diversas vezes, o que aconteceu, aconteceu. Desde o futuro eles já haviam viajado ao passado para garantir que o mundo estivesse seguro o tempo todo. Tenet não é um filme fácil de entender e nem de explicar, galera. O filme tem uma não linearidade de acontecimentos que é com certeza um dos fatores que contribui para essa nossa confusão. Isso fica mais evidente ainda quando a gente vê uma espécie de linha do tempo que eu tirei lá do canal Sessão Nerd, que inclusive eu recomendo que vocês assistam ao vídeo dele, porque ele não fala só do final, mas de outros detalhes importantes sobre o filme. A cena inicial do filme, a ação na ópera, acontece praticamente de forma simultânea à batalha final. Isso pode ficar confuso, mas se você olhar atentamente aí essa linha do tempo, onde as linhas em vermelho representam o fluxo normal do tempo, ou seja, as coisas acontecendo do passado para o futuro, e a linha azul representando as inversões temporais, ou seja, você voltando do futuro para o passado, aí você consegue pelo menos conectar a cadeia de eventos que acontecem no filme. Não dá para dizer que Tenet não é um filme um pouco confuso, ele é mesmo. A trama é complexa, há conceitos difíceis de entender e em muitos momentos o roteiro não faz qualquer esforço para explicar os detalhes. Talvez o filme seja uma resposta do próprio diretor Christopher Nolan para quem critica seus trabalhos justamente por ter vários momentos de explicação e didatismo em tela. Como eu falei, há muitos detalhes sobre o filme, mas o básico para entender o que acontece no final está aqui. Na minha visão, é um filme muito desafiador, mas recompensador, e que vale a pena ser assistido mais de uma vez para que a gente consiga entender, para que a gente consiga captar esses detalhes, e eu acho que a cada nova assistida você pode perceber coisas novas. Seja pelo uso de efeitos, seja pelo uso mínimo de efeitos digitais com cenas práticas como a explosão real de um avião na cena do aeroporto, ou então o fato do nome Tenet ser um palíndromo, podendo ser lido da mesma forma de trás para frente, refletindo a própria estrutura temporal da história. E aí, quais são as suas interpretações a respeito de Tenet? Deixa aqui nos comentários do vídeo o que você achou do filme, deixa o like para continuar incentivando o nosso trabalho e se inscreve no canal, que a sua inscrição é o nosso salário, é o que nos incentiva a continuar produzindo conteúdo, beleza, galera? Tamo junto, um forte abraço e até a próxima, valeu!